gente. Vamos retornar primeiro ao que a gente falou na aula anterior, certo? A gente começou a definir a circunferência, o que ela era, e definimos também os elementos que pertencem a ela, né? A gente falou que a circunferência é todos os pontos que são distantes da origem, certo? Todos os pontos da circunferência são distantes da origem e que essa distância era chamada de raio. A gente viu também que existe uma diferença entre o que é circunferência e o que é círculo, porque no círculo eu também estou incluindo os pontos que são interiores à circunferência, né? A gente viu o que era segmento circular, o que era uma corda, o que era um arco, a gente viu o que era um setor circular, certo? E agora a gente vai definir outras coisas na circunferência, certo? A gente vai ver outros teoremas que caem nos concursos, como o Colégio Naval e Picard. O primeiro teorema, teorema da reta tangente. Lembra que no final eu falei também quais eram as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Uma reta ela poderia ser exterior, quando não tem pontos em comum com a circunferência. Ela poderia ser tangente, quando tem um único ponto com a circunferência. E ela poderia ser secante, né? Existem dois pontos que pertencem tanto à reta quanto à circunferência. O teorema da reta tangente diz que a mediatriz, o que vem a ser a mediatriz? A mediatriz do ponto de tangência da reta com a circunferência passa pelo centro da circunferência. Então eu estou falando desse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui é o ponto de tangência da reta tangente com a circunferência. E lembra que eu falei que toda reta, quando ela é tangente à circunferência, ela forma um ângulo de quantos graus? Ângulo reto, certo? Um ângulo que vale 90 graus. E quando eu falo de mediatriz, eu estou dizendo exatamente a reta que passa por esse ponto e que é equidistante de todos os outros pontos da minha reta. Tudo bem? Todos os pontos dessa reta são equidistantes da reta R. E repara que se eu digo que é perpendicular, quem é que está incluído aqui nessa reta mediatriz aqui? Que medida é essa daqui? Essa aqui é a medida de quem? Do raio, certo? Então, o raio está contido exatamente na mediatriz da reta R, em relação ao ponto P. Então, eu posso dizer também, é equivalente dizer, que toda reta tangente é sempre perpendicular ao raio da circunferência. Tudo bem? E o teorema das cordas, né? Repara que toda vez que eu tenho uma corda no interior de uma circunferência, eu estou pegando a mesma ideia quando eu estou falando de uma reta tangente. Sendo que essa reta, né, essa corda aqui, ela vai ser perpendicular ao raio, tudo bem? E o raio ele sempre vai dividir essa corda em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ponto de encontro aqui da corda e do raio, que é esse ponto M aqui, eu posso dizer que a medida de AM é igual à medida de MB, certo? E lembra que quando eu tenho esse ponto dividindo em partes iguais um segmento, ele é o quê? Ponto médio, correto? O ponto médio divide um segmento em outros dois segmentos de mesmo tamanho. Tudo bem? Teorema de Pitot. Bom, o teorema de Pitot diz que, dada uma circunferência, eu tenho um ponto no exterior dessa circunferência e eu traço as retas tangentes à circunferência passando por esse ponto que é exterior. E esse teorema afirma o quê? Que eu posso afirmar que a medida desses segmentos que tem um extremo nesse ponto exterior e outro extremo no ponto tangente tem a mesma medida. Então eu posso afirmar que RP tem a mesma medida que RQ. Tudo bem? E o ângulos na circunferência, né? Repara que toda relação que a gente tem feito até agora são relações entre segmentos e retas em relação à circunferência. E a gente viu tudo que a gente pode desenvolver
em cima disso. Agora vamos ver como é que funciona a medida, a parte angular dentro da circunferência, né? Quais são os elementos angulares que a gente tem dado uma circunferência? O primeiro, né, o inicial que a gente costuma definir. Ângulo central vai ser todo ângulo que tem um vértice na circunferência e os outros dois pontos são o quê? São pontos de um arco da circunferência, né? Então eu tenho esse ângulo beta aqui, com um vértice central na circunferência, no centro da circunferência. E repara que toda vez que eu estou estabelecendo uma medida de ângulo, eu também tenho um arco relacionado a esse ângulo, correto? Então aqui eu posso dizer que a medida do ângulo AOB é igual a beta, e esse beta também é a medida do arco AB. Tudo bem? Então eu sempre vou relacionar a medida do arco com o ângulo central correspondente a ele. Tudo bem? Agora, ângulo inscrito e ângulo de segmento, certo? Por que eu coloquei esses dois para falar ao mesmo tempo? Porque a definição de cada um é distinta, certo? Mas existe uma mesma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo de segmento, né? Primeiro, o ângulo inscrito é todo ângulo que vai possuir o vértice na circunferência, certo? Repara que esse vértice aqui, esse ângulo, ele está oposto a essa medida de arco aqui, certo? Eu tenho esse arco AB, tudo bem? Eu tenho esse ângulo inscrito referente a esse arco AB. Mas, ao mesmo arco, eu também tenho um ângulo central relacionado, certo? Eu tenho uma medida de ângulo central relacionada à medida do arco AB. O que eu posso afirmar aqui? Todo ângulo inscrito sempre vai ser a metade do ângulo central. Então, a relação é que a medida de alfa é igual à medida de beta sobre 2. No ângulo de segmento, a definição é que é o ângulo que possui o vértice no ponto de tangência de uma reta. Então, repara aqui, em relação à circunferência, eu tenho uma reta tangente e tenho outra corda pertencente à circunferência. Eu tenho um ângulo, né, aqui entre essa reta tangente e essa corda pertencente à circunferência. De novo, esse ângulo aqui, ele está fazendo referência a esse arco aqui, correto? Esse arco aqui que eu vou chamar de CD. Vou diferenciar um pouco, né? Mas ao mesmo tempo que esse ângulo de segmento é referente a esse arco CD, eu também tenho um ângulo beta, certo? Que é um ângulo central referente à medida desse mesmo arco. E a relação é exatamente a mesma. A medida desse ângulo alfa é a medida de beta sobre 2, né? Repara que são duas definições diferentes, mas que possuem a mesma relação entre o ângulo e a medida do ângulo central. Os dois são sempre metade do ângulo central, né? Repara que aqui, tanto aqui, mais aqui, né? Se você pegar outro ângulo de segmento, outro ângulo inscrito, referente ao mesmo arco, ele vai deixar de ser metade do central? Não. Por quê? Porque ele ainda vai estar olhando, né, para a mesma medida de arco. Então, se eu mudo o ângulo de segmento, se eu mudo o vértice, isso não altera o valor desse ângulo aqui, correto? Ele sempre vai ser metade do ângulo central referente a esse arco aqui, tudo bem? Se eu altero o vértice, eu não altero o valor do ângulo. Por quê? Porque o ângulo central vai continuar sendo o mesmo, certo? Porque eu não estou alterando o arco. Se eu não estou alterando o arco, eu não estou alterando o ângulo central. Se eu não altero o ângulo central, o ângulo inscrito sempre vai continuar sendo metade desse ângulo central, independente de onde esteja o vértice. Tudo bem?